Isso, já estamos gravando. Então, o Ricardo Vieira é lá do Centro Espírita Amor e Humildade do Apóstolo, aqui do centro de Florianópolis, e eu peço que ele fale alguma coisa inicialmente da sua participação no movimento espírita e depois fique à vontade aí para conduzir o tema. É com você então, Ricardo. Boa noite a todos. Então, como o Raul disse, eu sou lá do Centro Amor e Humildade do Apóstolo. Hoje, atualmente, já estou lá há anos, né? Desde 95, no Amor e Humildade do Apóstolo. Eu comecei a estudar mesmo, eu já conheço doutrina desde criança, né? Desde meu pai levava a gente para tomar homeopatia, CBPAS. Então, a gente já conhecia o espiritismo desde criança. Mas estudar mais assiduamente foi a partir de 1995, ali na Humildade mesmo. Nesse tempo que a gente está na doutrina, eu já passei, eu também dividi o tempo entre o Amor e Humildade. Estive no Bezerra de Menezes, ali no bairro Agronômica, também Florianópolis, ali na Agronômica. Lá eu fiz parte também do departamento doutrinário, participei de algumas atividades naquela casa, no Bezerra de Menezes. Frequentei também a FEC, a nossa, que nós não, ela mudou de lugar, né? FEC, mas a gente participou muito alguns anos na FEC também. Nossa atividade basicamente é nas palestras, né? A gente tem feito palestras nos centros aí da capital e também alguns ao redor ali, Palhoça, São José, Biguaçu. Eu me lembro que no ano, que eu acho que bem no começo, eu estava participando de uma reunião da União Regional. O Raul fazia parte da União Regional naquela época, fazia as escalas de palestra. E aí eu participei de uma das reuniões, eu acho que isso deve ser lá por 97. Aí o Raul me incluiu na escala de palestras da União Regional 1, que é as casas da ilha. E aí eu comecei a conhecer mais casas a partir disso também, de fazer palestra nos centros da capital. Depois eu fui também para a União Regional 14, que são as casas do continente, naquela época. Hoje eu só estou na União Regional 1 e faço palestras a convite em Iguaçu, Palhoça, São José. Participei também já de sessão mediúnica, como dialogador e também como coordenador da sessão mediúnica. Já atuei na atividade do passe, ainda atuo na atividade dos passes. Eu creio que são essas atividades principais que a gente já participou nesses anos de doutrina, desde 95 para cá. Palestras que a gente pode dizer que iniciou em 97 mesmo, palestra, no ano de 97. Antes disso, a gente só estava frequentando e participando das atividades. Eu e o Raul também, eu, o Raul e a Silvana já fizemos ali uns. A gente tinha um grupo que a gente dava cursos, né, Raul? Curso de palestrante, curso de sessão mediúnica. A gente fez algumas atividades juntos, assim, em algumas casas que nos convidavam. Foi um tempo muito bom, que a Silvana e o Raul, a gente se dá muito bem, então a gente ia junto, dividia o tema e cada um fazia uma parte, sempre foi muito bom. Foi um aprendizado também. A gente se Acho divertia que mais do que sim. E fazia amizade com as pessoas lá, nos grupos que ia, né? Muito, muito bom. Quem sabe a gente volta um dia, né? Fazer os cursos. O Raul disse que vocês estudam o Evangelho, né? E o Livro dos Espíritos. Estão no Evangelho, no capítulo 14. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14. E aí o tema da noite, como já foi divulgado ali, é quem é minha mãe e quem são meus irmãos. Que é do capítulo 14, é o item 5, 6 e 7 do Evangelho. Kardec ele faz um estudo de diversos temas do Evangelho, e como ele diz, a ideia dele sempre é pegar a essência do ensinamento de Jesus, a essência.
Então, ele reuniu diversos trechos, né, do Evangelho e ele coloca esses trechos do Evangelho e ele vai fazendo, vai comentando o conhecimento do Espiritismo ali para poder iluminar certas passagens que não estão bem compreendidas, não estão bem entendidas, e não são poucas do Evangelho que causam alguma confusão, como diz Kardec, estranheza. Esta é uma delas. Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Se a gente vai ali no Evangelho, ele colocou o texto, um texto que está em São Marcos e em Mateus também, esse texto do Evangelho que ele usa para fazer, para comentar essa questão, quem é minha mãe, quem são meus irmãos. Eu vou ler rapidamente, resumidamente aqui. Ele começa o texto dizendo: e tendo vindo para casa, reuniu-se aí tão grande multidão de gente que eles nem sequer podiam fazer sua refeição. Sabendo disso, vieram seus parentes, a fim de se apoderar dele, pois diziam que ele havia perdido o espírito. Entretanto, tendo vindo sua mãe e seus irmãos, e conservando-se do lado de fora, mandam chamá-lo. O povo havia se assentado em torno dele e lhe diz: tua mãe e teus irmãos estão lá, estão aí fora, e te chamam. E ele respondeu: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E perpassando o olhar pelos que estavam assentados ao seu derredor, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos. Pois todo aquele que faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Aí o É, Kardec, ele inicia, pode falar, pode. eu tô aqui. Oi? Eu acho que não é nenhuma pergunta. Ah, Até você O Kardec prefere, diz que Ricardo, você prefere que o pessoal faça alguma colocação no final ou ao longo da não, exposição? pode fazendo, à medida que a gente vai conversando, já pode ir perguntando, já pode ir ou comentando alguma coisa ao longo já da exposição. Está aberto para quem quiser ir falando. A gente, eu tenho um grupo virtual também, só que então, estamos com menos gente, mas o nosso é um grupo que a gente tinha de mediunidade, e esse grupo aí, na pandemia, ele foi extinto lá no Amor e Humildade. E aí o pessoal continua se reunindo, então a gente vai lendo o texto, vai comentando também. Ótimo. Aí Kardec nos diz, pode falar? Não, só ia Kardec dizer nos diz, que bom, né, que a atividade sim, não foi interrompida. a gente continua, não sabe se a gente, quando e se vamos voltar ao presencial, né? Que a gente está dependendo de algumas respostas lá da casa, aí vamos ver. A Vlad assumiu o mediúnico, né? O grupo mediúnico, Sim, a coordenação, né? Do departamento. certo. É, aí Kardec diz que nos causa certa estranheza, certas palavras de Jesus, que a gente tem a impressão que tem uma contradição, porque Jesus sempre é muito bom, né? Que quando ele fala com as pessoas, tem uma benevolência com todos, e de repente chega a sua mãe e os irmãos estão ali lhe chamando e ele usa essa expressão, não, minha mãe e meus irmãos são aqueles que estão, todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus, todos eles são minha mãe e meus irmãos. Aí Kardec nos explica que a gente precisa, na verdade, analisar as palavras de Jesus, porque se ela realmente foi dita, se foi bem traduzido, aquilo que a gente lê. Algumas passagens do Evangelho, nas traduções, às vezes uma palavra pode mudar tudo. O hebraico lá e a língua da época lá, ela tinha palavras que tinham muitos significados também. Cara, que diz que isso é uma das situações que ocorre. Uma mesma palavra ter diversos significados. Aí quando você traduz por um significado que você achou mais correto, mas não é o ideal, acaba ocorrendo uma confusão ali de entendimento da passagem evangélica. Mas ele diz aqui também que Jesus ele sempre viveu pela divulgando o que Jesus divulgava? A lei de amor. Esse é o princípio fundamental da mensagem de Jesus, é a lei de amor.
Tanto é que ele, quando pergunta qual é o maior mandamento, ele diz: é amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo. Então, aí depois ele diz: isso resume toda a lei e os profetas. Você vai resumir tudo. Quando antes de partir, ele fala: amai-vos uns aos outros como vos amei. Então, o amor é o foco, é o centro das lições de Jesus. Então, se o amor é o centro da mensagem de Jesus, então ele não pode se contradizer, não pode estar se contradizendo. O que ocorre ali é que Jesus sempre usava todas as ocasiões para deixar o ensinamento. Então, diversas situações que ocorrem com ele, seja quando vem os escribas, fariseus, ou ele está na casa de Pedro, ou ele está em qualquer lugar, ele usa aquelas situações para poder passar uma lição que tem um sentido espiritual. Nessa situação em que se reúne ali aqueles que são vamos dizer, da sua família terrena, ele usa esse acontecimento para deixar mais um ensinamento espiritual. Ele pergunta: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? É todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, que faz a vontade de Deus. Então ele quis, na verdade, ele não estava, como diz Kardec, ele não estava desprezando a mãe nem os irmãos. Apesar de que, como o Kardec comenta, citando o Evangelho, que esses chamados irmãos deles, não acreditavam positivamente nele. Eles não acreditavam na mensagem dele. Mas mesmo assim, ele não estava hoje desprezando, ele estava usando uma situação que ficou marcada, porque você é uma situação bastante expressiva. Chega a família, ele usa e fala o que ele disse ali para todos que estavam ao seu derredor. Então, Jesus quis deixar essa lição entre família por laços físicos, laços biológicos, e existe uma família por laços espirituais. Os laços biológicos são esses que nós sabemos, é da consanguinidade. O nosso pai, com a nossa mãe, com nossos irmãos, a gente tem um laço que é biológico, que é um laço. Ali nós temos os genes, os mesmos, todos nós ali compartilhamos. Tanto é que até situações como enfermidades, tudo a gente pode compartilhar, porque a gente tem a genética ali semelhante, herdamos a genética uns dos outros. Então, Jesus quis dizer que existe uma distinção entre família física e família espiritual. Pode acontecer uma coincidência, pode ocorrer de a família, pelo laço físico, também ser uma família que tenha laços espirituais. A gente vai ver pela lei da reencarnação, que é um dos princípios da nossa doutrina, que nós reencarnamos em agrupamentos. Alguns daqueles que nascem conosco são ligados a nós por afinidades, nós já vivemos juntos e temos afinidades, e há aqueles que nós temos ali situações a resolver com eles. Temos animosidade, situações do passado com eles, e eles vão por necessidade nossa e deles, nós temos que nascer juntos. Mas existe antes de continuar, um item, porque há uma polêmica em relação se Jesus teve irmãos ou não. As pessoas sempre levantam. Nós pesquisamos algumas fontes sobre isso e nenhuma delas é unânime, na verdade, na questão. Alguns dizem algumas fontes dizem que Jesus tinha irmãos por parte de José, que Maria só teve Jesus, e aí José teve um outro casamento, e aí desse outro casamento ele teve outros filhos que são os irmãos de Jesus. Outros dizem que Maria, depois de Jesus, teve outros filhos, e eles, portanto, seriam irmãos de Jesus. Alguns usam a hipótese da questão de que a palavra que eram primos de Jesus, mas que chamados de irmãos de Jesus. Então, por isso, eram consanguíneos, mas primos, e eles eram chamados como irmãos, como algumas passagens evangélicas, eles chamam alguns daqueles que estão próximos ali de irmãos de Jesus. O Raul Teixeira, ele diz assim, como nós não temos ali o censo, não temos as informações do cartório,
Então, nós não temos como afirmar 100% que Jesus teve ou não irmãos, porque a gente não tem lá os documentos da época de Jesus. É difícil confirmar o Jesus, muitos têm dificuldade em confirmar Jesus, né? Dizem na história. Então, confirmar aqueles que são da sua família assim, é mais difícil ainda. Então, pode ser que Jesus tenha tido realmente irmãos consanguíneos, porque Jesus nasceu como nós nascemos. Em A Gênesis, Allan Kardec fala, Jesus teve um corpo carnal. Jesus teve um corpo carnal como nós temos. Ele não foi um ser fluídico, como havia algumas ideias, que Jesus pode ter sido um ser fluídico e que só estava materializado naqueles 33 anos. Não, Kardec ele afirma em A Gênesis, não, Jesus teve um corpo físico, viveu como nós, entre nós, teve a sua infância, cresceu, morreu o corpo como o nosso, é isso. E depois, quando ele retorna na chamada ressurreição, ele vem, mas ele já vem no corpo espiritual. Aí sim, ele não está mais com o corpo carnal, nesse caso. Mas Jesus, então, ele viveu como nós. Então, não há problema nenhum que a mãe de Jesus possa ter tido outros filhos. Porque isso está na lei humana, na lei terrena. Não há problema nenhum que ela possa ter tido outros filhos. Jesus tenha tido irmãos. Mas, como se diz, nós não podemos afirmar 100% porque nós não temos esses dados da época para poder realmente afirmar com 100% de certeza a respeito do assunto. Não sei se alguém quer comentar sobre isso, o Raul, alguém. Eu deixo à vontade se alguém quiser. É só no ponto ali dessa confusão entre irmãos e primos. Em alguns países da África, até hoje, os primos são chamados de irmãos. Então, é algo milenar, né, que essa confusão aí da questão de gramatical, né, tal, que ocorre. E como você bem lembrou aí, as diversas traduções que ocorreram, né, aramaico, hebraico, para depois grego, latim, até chegar no português. Então, naturalmente, alguma ou outra passagem pode ter se desvirtuado, né? Sim, sim, E pode ter ocorrido. no episódio digamos, uma palavra ter vários significados, isso a gente vê aqui no português também a expressão pensar fora da caixa. Se a gente imaginar alguém que venha de outro país e está começando a aprender português e se depara com essa expressão, está pensando fora da caixa, tá, mas eu estudei que caixa é um objeto de papelão onde você pode guardar as coisas, o embalar, ou enviar uma encomenda, tal. Mas caixa também pode ser na hora que eu vou no banco e tem alguém lá me atendendo, é o caixa. Pode ser também o caixa automático. Então, um outro tipo de caixa. Então, fica confuso mesmo. Pensar fora da caixa, qual desses caixas? O caixa do supermercado? Então, são situações que levam mesmo a interpretações dúbias, né? Por causa da nossa Sim. pobreza da linguagem humana. Para fazer uma boa tradução, na verdade, a pessoa tem que conhecer bem a história, né? A época em que foi dito, os costumes, né? Os hábitos de lá, e ver qual a palavra que melhor se encaixa para aquela expressão, né? Para poder traduzir bem. Se a pessoa não conhecer bem, não entender bem os costumes, os hábitos, não conhecer como viviam na época, fica bem difícil de fazer uma boa tradução. O Jorge colocou aqui que é pensar fora da caixa craniana. Então já teria que complementar mais. Eu vi num site protestante. Aí ele dizia assim, ele afirmava, sim, a mãe de Jesus teve outros filhos. Ele dizia assim, a mãe de Jesus teve um filho com o Espírito Santo, essa questão divina, que é Jesus. E depois ela teve outros filhos com José. Esses são os meio-irmãos de Jesus, ele dizia. Ele falava. No entendimento dele, Jesus é filho só do divino com a mãe.
E os outros porque são filhos da mãe, mas aí com José são meio irmãos de Jesus. É outro entendimento que a pessoa tem ali a respeito da questão, né? Mas, como a gente entende, Jesus não veio de uma questão milagrosa. Ele nasceu como nós. Ele teve um corpo, teve a infância, cresceu, o corpo dele morreu mesmo. Ele teve todo um procedimento humano, como diz Kardec, para que não fosse uma simulação à vida dele. Porque se ele tivesse tido um corpo fluido, ele não teria passado pelas vicissitudes, dificuldades que nós passamos, como a gente passa por ter um corpo físico que nos causa impressões, né? Impressões quando a gente é espetado, quando a gente é machucado, quando a gente fica doente, a gente tem impressões por causa do corpo físico. E se ele não tivesse tido esse corpo, tudo que ele passou não teria sido real. E o fato de aceitarmos isso, Ricardo, em nada vai diminuir a figura do Mestre Jesus como governador espiritual da Terra, como o espírito mais evoluído que já passou pelo nosso planeta, e também de Maria, né? Como esse espírito tão elevado que veio com essa missão grandiosa de receber Jesus como seu filho. Então, não tem problema nenhum a gente pensar que Jesus nasceu de Maria e José. Não, isso não é algo que a gente vai estar diminuindo a figura Sim, de Maria. sim. Ela é esse espírito tão evoluído e que até hoje tem um papel grandioso lá na espiritualidade, junto de Jesus e pelo fato de colocarmos isso dentro das leis divinas e humanas, como se falou, dentro Sim. da questão de biologia, tal, que a gente sabe que é algo natural, né? Exatamente. O fato dela ter tido, isso não vai contra a lei nenhuma, não vai diminuir ninguém. É dentro a questão da sexualidade faz parte da humanidade. Deus que colocou isso no nosso processo evolutivo, na nossa biologia, nós temos, né? Essa reprodução sexuada, não há problema nenhum, não é isso. A questão do sexo é outra. E são quando a pessoa usa mal, quando a pessoa gasta suas energias, quando a pessoa não se respeita. São outras situações que vão causar problemas, mas não é o sexo em si, né? O sexo é neutro também. Como você disse, a mãe de Jesus, ela ainda, a gente vê lá no Memórias de um Suicida, tem lá uma instituição grande no mundo espiritual, que é a guardiã lá, ela que comanda essa instituição. E eles recolhem os suicidas, tratam dos suicidas, ajudam esses espíritos que estão numa situação bem difícil, né? Porque o suicídio causa uma situação complicada, mas ali eles são recebidos, ali eles são ajudados, e tudo isso sob a proteção dela, protegendo, ajudando esses irmãos para que eles possam voltar um dia para o equilíbrio, para a harmonia deles. Então, realmente, não é qualquer ser que foi escolhido para ser mãe do Cristo para enfrentar uma missão como essa, uma situação como essa, não foi qualquer um. É um ser que tem uma elevação e que, por conta disso, ela tinha as condições ideais para receber Jesus, para poder participar dessa missão, né, que Jesus teve entre nós. Lembrando também que a gente, quando fala dessa questão, o Bezerra de Menezes era um ser super evoluído, evangelizado. O Bezerra casou, teve filhos, foi uma pessoa super correta, evoluída e continua a trabalhar no mundo espiritual. O Pedro, discípulo de Jesus, e também Jesus, senão Jesus não tinha escolhido Pedro, né, por ser casado, por ter... Não, ele trouxe Pedro também para estar com ele, então não é problema nenhum essa questão do relacionamento em si, ou se ela teve outros filhos ou não, não é problema nenhum, como você também colocou. Alguém quer comentar alguma coisa? Aqui, né, não se espante, porque aqui normalmente o pessoal é bem tímido, mas pode ficar à vontade aí para continuar, Ricardo. Nós até vimos ali o Celestino,
que é um conhecedor, né, como é? O nome dele é Celestino, é o Severino Celestino, né? Ele é conhecedor bem da Bíblia, de tudo. Ele até fala que realmente foi a questão mesmo da palavra virgem foi traduzido como virgem, mas na verdade não era virgem, era uma jovem e foi traduzido como virgem. E aí houve toda. Então realmente as traduções elas vão pode trazer assim essa modificação. Também há uma questão que a gente observa entre os povos mesmo, assim, que tem essa questão de quando alguém é um ser considerado divino, que se cria assim um certo halo, né, de em relação do nascimento. O nascimento tem que ser com coisas espetaculares, que não estão no comum, não só com Jesus, isso aí entre outros também, outros personagens, ocorreu isso também. As pessoas fazem que sejam quase sobre-humanos, né? Não estão na, então isso também aconteceu. Isso reforça na cabeça das pessoas essa ideia de que Jesus não teve um nascimento normal, que ele não foi, mas o que Jesus tinha de distinto é a elevação dele. Ele reencarnou entre nós e tinha uma elevação que ele já trouxe dele. Foi antes, ele já veio com ela. Como Emmanuel diz, quando Jesus nasceu, ele não estava encarnando na Terra. Ele não estava reencarnando. Ele estava encarnando na Terra. Na Terra ele nunca havia nascido. Tanto é que ele participou da formação do planeta Terra, né? O livro A Caminho da Luz mostra ali Jesus participando da formação do planeta. Então, ele não havia nascido aqui. Ele veio pessoalmente, teve todo um tempo, né, de preparação para que ele viesse, e aí ele nascesse. Veio aí, teve que vir outros antes dele, aí Moisés antes dele também, para depois ele chegar no momento certo e trazer uma mensagem para nos ajudar. O Kardec ele reforça também que Jesus havia dito honrai pai e mãe, né? Se ele disse honrai pai e mãe, isso reforça que ele não estava desdenhando da sua mãe, nem dos irmãos, se são irmãos ou primos, mas não estava desdenhando da família. Porque ele mesmo disse: honrai vosso pai e vossa mãe. Então, se ele disse isso, ele não podia estar se contradizendo. O que ele quis foi realmente passar essa lição da família pelos laços espirituais também. A gente vê que essa questão é uma realidade, porque nós vemos que a gente tem afinidade com algumas pessoas, uma afinidade grande, que a gente convive com pessoas. Algumas pessoas, no caso, tem pessoas que são mais amigas umas das outras do que os próprios irmãos. A pessoa tem uma afinidade maior com aquela pessoa, porque é uma afinidade de ideais, de pensamentos, é uma semelhança tanto que a pessoa tem com a outra, de gostos, de tudo, que às vezes tem uma afinidade tão maior do que a afinidade por laços de família. Até Kardec diz, às vezes aquele laço ali, às vezes, dependendo da situação, até se interrompe quando ocorre a desencarnação, porque os dois não havia uma afinidade, não é afinidade real, estavam reunidos ali por laços físicos, só estritamente físicos, né? Terrenos. Então, o laço real são esses que a gente vai fazendo na convivência, na pequena comunidade, né? Pequena sociedade que Deus estabeleceu para nós, que é a família. Se a gente aprende a viver, a conviver em família, naquele pequeno núcleo, facilita para que depois a gente possa conviver também no núcleo maior da sociedade, país, tudo isso. Mas Deus sabe que a gente não tem a condição de amar a humanidade hoje, né? Não somos capazes disso. Nosso amor ainda é muito restrito e às vezes ligado a interesses ainda, nosso amor, né, terreno. Mas ali aquele exercício nos ajuda. O que também leva para uma questão de que também, mas se a gente está reunido com uma família e se a gente vê que tem problemas de entendimento entre eles, entre nós e eles, é porque nós temos que modificar isso. A reencarnação nos coloca ali frente a frente para modificar isso, para transformar isso. Talvez a gente não venha a ser aqueles que se amam ao máximo, mas pelo menos fazer certas animosidades. Tem, às vezes a situação da aversão é muito grande, das complicações. Então, estando ali, e se for o nosso caso, que nós já temos o conhecimento da doutrina, é para que a gente trabalhe esses momentos de relacionamento, de convivência,
e possa ir modificando essa situação, quebrando, né, essa animosidade, essa aversão, para que a gente vá se aproximando. Porque, sabiamente, né, a gente tem o esquecimento do passado, se não tivesse, ia ser bem difícil. Porque se a gente conviver com pessoas, e se aquela pessoa foi alguém que nos prejudicou no passado, e a gente lembrasse de tudo como a gente lembra do que aconteceu ontem, né? A gente lembra, se a gente brigou com alguém ontem, a gente lembra, né? Que brigou com outra pessoa, que teve uma discussão, que a pessoa nos ofendeu, a gente lembra? Se a gente lembrasse tudo com a mesma intensidade, lembrasse do passado com intensidade hoje, e lembrasse quem é aquela pessoa que está ali no outro corpo, como é que a gente ia conviver, né? Como é que a gente ia poder estabelecer ou qualquer relacionamento mais produtivo, se a gente se lembrava, não, foi ele que me matou, foi ele que me roubou tudo, foi ele que ia lembrar tudo isso, não ia ser fácil. Então, o esquecimento do passado já é providencial para que a gente possa, pelo menos, só tendo vaga intuição, a gente sente, percebe, tem aquela vaga intuição, tem aquela aversão ali, mas não lembra, não sabe com certeza, não lembra. Então, isso facilita e a gente começa a conviver também como os irmãos desde criança ali junto, para que a gente vá criando algum laço, desfazendo o ruim e isso estabelecendo algum laço ali de afinidade, vá tornando melhor nosso relacionamento, vá se aproximando. E a gente precisa se aproximar, na verdade. Então, a reencarnação é essa possibilidade, né, maior que a lei nos coloca para que a gente possa desfazer o passado, aquilo que foi negativo, e estabelecer dali um novo caminho, transformar aquele vínculo de ódio ali, de animosidade, em um vínculo de amor, de pelo menos de respeitar-se, né, um ao outro. Então é importante. E isso a gente vê, muitas vezes as pessoas acharem muito difícil, porque elas vão imaginando o algo grande, aquele obstáculo que parece intransponível, mas a forma de você ir resolvendo está nas pequenas coisas, né? Em você iniciar pelo mais fácil. De repente, eu não tenho como me entender tal, porque houve uma ruptura assim tal. Mas, de repente, aos poucos, você vai cativando aquela pessoa difícil, vai tentando trabalhar inicialmente dentro de si, né? Você pode ah, ter guardado uma mágoa muito grande, precisa fazer um trabalho no perdão, né? Eu não perdoo porque eu não esqueço. Não esqueço porque eu não perdoo. Fica naquela. Ou ah, você pode chegar, eu até cheguei ao ponto de perdoar, mas eu não vou esquecer isso aqui. Então, isso não é um perdão completo. Ou você guarda ainda, muito embora já tenha conseguido superar de uma certa forma, mas ainda ficou uma coisinha lá dentro que te incomoda, né? Uma mágoa, algo que fica machucando. Isso também precisa que o ser humano retire de si, né? Um exemplo, aquela história é conhecida, mas é válido que a gente relembre. O Chico Xavier tinha aquele cachorrinho que era doente. Ele teve mais de um, mas tinha um lá que era doente e dava muito trabalho para o Chico, né? Ele precisava ali se dedicar, a arrumar sempre ele e tal, com muitos cuidados. E as pessoas viam, né, o Chico ali passando dificuldades, ganhava pouco e tinha que correr por o trabalho, voltar, dar atenção para o cachorro.
Chegou um dia que o cachorro estava morto, né? E daí o Chico ficou tão triste, né? Abalado, tal. Puxa vida, o cachorrinho tal morreu. Passou mais um tempinho, o Chico ainda se lamentando, falando lá para a irmã dele que o que será que aconteceu? Ficou doente de uma hora para outra, tal. Daí a irmã acabou confessando: olha, Chico, não foi uma doença assim. Na realidade, a nossa vizinha aqui tinha tanta pena de você se dedicar tanto, sofrer até com os cuidados com o cachorrinho, que ela deu veneno para ele com a intenção de te livrar do problema. Para ela era um problema, né, o cachorrinho. E matou o cachorro do Chico. E o Chico, é claro, não ficou com raiva dela, porque é um espírito elevado. Mas ele guardava dentro de si algo que o incomodava, né? Não era um ódio, não era rancor, tal, mas ele tinha ainda aquilo, né? E um dia o Emmanuel falou para ele: ó, o que que é isso aí, Chico? Você tem que se livrar disso. Daí o Chico disse: mas eu não consigo, né? Eu não tenho, não guardei mágoa, mas tem alguma coisa que me afeta. E o Emmanuel disse: ó, então você tem que procurar aquilo que ela mais gosta e dá para ela. Daí o Chico perguntou: mas isso aí, que receita que você está me dando? Daí o Emmanuel disse: mas essa receita é de Jesus, né? Que você tem que amar os inimigos, que você tem que fazer o bem para o teu semelhante e tal. E o Chico então pesquisa e vê que a mulher não tinha uma máquina de costura e queria muito ter, né? Aí o Chico vai lá na loja, faz 3.500 prestações, né? Porque ele não tinha como pagar pouco tempo, passou anos pagando aquela máquina de costura e chega e leva para a mulher e entrega. Na hora que ele entrega aquela máquina, a mulher então ficou radiante, emitiu aquela luz que envolveu o Chico e tal, e ele percebia tudo isso, né? Então ele viu a felicidade que ele proporcionou. E ao mesmo tempo ele viu aquela mancha saindo de dentro de si. Então, ele ali conseguiu se livrar daquilo que o incomodava. Então, são essas coisas que talvez a gente ainda não esteja preparado para que aconteça na nossa encarnação presente, mas temos que ir trabalhando para que isso aconteça futuramente, né? Pelo menos os pequenos problemas, se a gente der conta de resolver, já está muito bom. Desculpa aí Isso que eu tomei teu tempo. você falou é verdade. Nós não conseguimos resolver. Se a gente não consegue trabalhar ou resolver coisas pequeninas, quando chegam coisas de maior porte, não tem como lidar. A gente não consegue lidar nem com o que é mínimo, como diz Emmanuel, as mínimas coisas, vai lidar com o que é máximo. Se a gente sofre um pequeno desentendimento no trabalho, coisa pequena, alguma coisa, a gente não consegue, não trabalha isso, não desculpa isso. Como é que a gente vai desculpar quando chega uma situação de maior porte, uma ofensa realmente grande, uma situação realmente grande, como é que a gente vai desculpar se a gente não consegue nem aquilo ali que é simples, vamos dizer, entre aspas, no dia a dia? E, como se diz, a gente vai vencendo as coisas no dia a dia mesmo, no cotidiano que surge, né? Até você falou isso, essa história do Chico, eu lembrei também de um amigo que contou que ele ia lá no órgão público e normalmente tem uma pessoa lá que respondia meio rude. Sempre que ele perguntava alguma coisa, como se a pessoa já tivesse, a pessoa vai lá perguntar, mas como se a pessoa já tivesse que saber, né? Aquilo ali que ia perguntar. E ela sempre respondia meio ríspida. Aí um dia ela respondeu mal, assim, meio ríspida, ele ficou quieto. E aí perguntou de novo, só que ele perguntou, falou outra coisa, mas falou mais baixinho, falou com um tom de voz mais baixo e perguntou de novo. No momento que ele fez isso, a pessoa já percebeu que se percebeu, na verdade, ela se percebeu da forma que ela estava agindo. E dali por diante, toda a vida que ele ia lá, ela tratava ela super bem, com um sorriso. Quer dizer, se ele tivesse respondido também ríspido com ela, a situação já estava feita, né? Para confusão, para animosidade. E é como você disse, é coisa simples, é coisa do dia a dia, mas a gente tem que observar isso. A gente precisa observar como é que a gente está agindo, né? No dia a dia, no cotidiano com as pessoas. E isso aí nessa situação ali num ambiente público que a pessoa estava, é na casa, é na nossa casa, é na sociedade, em todo lugar a gente está sujeito, né, a situações que
desafiam, né, a agir melhor do que a gente está agindo. Porque quando Jesus fala ali, minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai, a gente pensa que vontade é essa do meu Pai, né? Qual é a vontade de Deus? Jesus, ele explicitou bem, né, a vontade de Deus ali, como ele mesmo dizia, que a sua vontade é fazer a vontade do seu Pai, né? Então, ele veio, eu vim para servir, não vim para ser servido, falou das questões da indulgência, falou das questões do perdão, como você comentou aqui do perdão, de ter compreensão. Jesus ele frisou muitas vezes essas situações que têm a ver com comportamento e com relacionamento humano com as pessoas. Então, fazer a vontade do Pai, ele fazia, porque Jesus ele veio para fazer plenamente. Ele fez e executou, é o ser mais perfeito, né? Esteve aqui, então ele veio para exercer isso. E nós, como aqueles que estamos aprendendo a respeito de Jesus, e a gente tem uma ferramenta que ajuda a entender melhor Jesus, que é o Espiritismo, né? Essa revelação nos ajuda a aprofundar mais, a resgatar o pensamento de Jesus. Isso tudo é para que a gente repense atitudes, né? Repense o que a gente está fazendo. Você até disse, internamente, a gente não pode mudar as outras pessoas, né? Isso é a maior realidade. Isso a gente já ouviu muitas vezes, mas é uma realidade. Não tem como mudar as outras pessoas. A gente pode ir se mudando, se modificando, mas aí, através da nossa modificação, a gente pode influenciar positivamente o outro vai percebendo a atitude, vai percebendo que a gente já não está, já não revive, não está indo com aquela vontade, né, de comer ali, aquela fome de agressividade. E isso aí vai acabando a influenciar as pessoas para que a outra pessoa perceba, pelo menos não vai, como diz Kardec, não dá causa para que a coisa continue, né? Para que aumente, nem para que continue aquele sentimento. A outra pessoa vai acabando não tendo, é, as outras pessoas não tendo mais o motivo, que a gente não alimenta. O problema nosso é que muitas pessoas alimentam, né, a questão da animosidade, da violência, a pessoa acaba alimentando isso. A Joana de Ângeles fala muito bem, a gente tem que agir e a gente reage às situações. Tem um livro que é O Gigante Deitado, que é do Jerônimo Mendonça, é a vida do Jerônimo Mendonça, que veio lá em Ituiutaba, no estado de Minas. E ele começou a ter uma doença, começou a tomar lá os seus músculos, ele passou depois a não andar e vivia numa cama ortopédica, né? E ficou cego também depois, com o passar do tempo. Mas quando ele ainda enxergava, os amigos o levavam lá naquela cama até o cinema. E ele ficava ali meio que pelo corredor para assistir um filme, alguma coisa. E aí um dia uma moça ali da cidade dele, ela não viu ali a maca e ela tropeçou nele. E ela já ficou muito irritada, porque e na sua falta de educação, né, total falta de educação, ela falou assim mesmo: esse aleijado me persegue, porque eu vou no cinema, ele está, eu vou lá na feira, ele está, eu vou ao supermercado. Todo lugar que eu vou, ele está, ele me persegue. Falou assim com ele, mas de um jeito. E ele podia ter tido qualquer atitude, ele podia ter dito: não vê que eu estou aqui nessa situação? Você que não enxergou, ele podia ter brigado, podia ter discutido. E ele apenas disse assim: mas também, minha irmã, você não fica em casa, né? Que se ela encontrava ele em todo lugar. E aí, quando ele disse isso, ela caiu em si da violência que ela estava fazendo e e deu um sorriso. E ele sorriu junto com ela. Ela passou a ser amiga dele, acompanhar em todo lugar que o Jerônimo ia, por causa da forma como ele agiu. Ele agiu, ele não teve uma reação, ele teve uma ação nesse momento. Então, quando Jesus fala da vontade todo aquele que faz a vontade do meu pai, irmão, irmã, é nesse sentido mais amplo da gente conhecer o ensinamento mesmo do Evangelho e poder aplicar em palavras e atitudes no nosso dia a dia. Como diz, não é muito fácil, porque a gente tem condicionamento.
A gente tem condicionamento do passado, a gente tem aquele condicionamento a ser de um jeito, a falar de um jeito, a agir de um jeito. A gente tem um condicionamento que só é vencido à medida que a gente vai reflexionando nas nossas atitudes e vai fazendo ali um propósito mesmo interno de agir. Ah, hoje eu agi assim com essa pessoa. Não foi legal, vamos ver se eu consigo agir de outra forma amanhã, fazer de outra forma. Mas tem que se perceber, porque se a gente não se perceber, se a gente não se analisar, fica difícil. É por isso que o Santo Agostinho, na questão 919 do Livro dos Espíritos, ele fala do autoconhecimento, fazer como eu fazia, porque é somente quando a gente dá momentos do dia, tem que ter momentos do dia, um momento do dia para fazer uma autoanálise que a gente vai tendo essa questão de se ver, de ver como é que está falando, de ver como é que está agindo, ver como é que a gente está com a nossa família, como é que eu estou convivendo com a minha família, eu estou sendo alguém que contribui com a família, que está ajudando, ou sou uma pessoa que é negativa, eu estou perturbando o ambiente, como é que eu estou agindo? Começa nesse núcleo da família mesmo, a gente começa a analisar como é que eu estou agindo com meu filho, como é que eu estou agindo com alguém, como é que eu estou agindo com as pessoas, com meu pai. É uma questão meio realmente de ir percebendo e fazendo essa autocrítica para que a gente possa ir mudando esse estado nosso para melhor, porque a gente tem tendências. Kardec fala, más inclinações. A gente tem algumas boas inclinações, lógico, ninguém é só negativo, mas a gente tem algumas tendências que são negativas, que vêm já do passado com a gente e que a gente precisa trabalhar. Por isso que Kardec diz assim, a gente não lembra do passado, mas se a gente olhar nossas tendências, a gente percebe tudo aquilo que deve ser modificado. Olhando as tendências, olhando as inclinações, a gente percebe que daquilo que já foi corrigido, não resta mais nenhum vestígio. Mas daquilo que tem que corrigir, ainda nós temos essas inclinações, essas tendências que se mostram. E a gente sabe quando a gente não age bem, porque a nossa consciência logo já acusa. O conhecimento que a gente já tem, mesmo que é pequeno, mas a gente tem uma atitude com alguém intempestiva, a gente já percebe que não foi boa. A gente percebe que não agiu bem. A gente já sente essa sensação de que não foi boa. E isso aí é para que a gente pense, pensando nessa sensação, no que aconteceu, a gente repense a atitude e de que forma a gente devia ter agido ou pode agir daqui por diante. Isso é muito importante para nós. Quer ver do trânsito, né, Ricardo? Esse trânsito caótico que a gente tem hoje em dia. Atender aquela tendência de você fazer uma coisa errada, de perder a compostura, é muito grande. É assim. Você falou de trânsito, tem um conhecido nosso lá de outra casa. Ele disse que ele ia indo com o carro, ele vinha de uma palestra, né? Já tinha acabado para ele indo com o carro, e ele foi, a pista veio um outro carro e ele passou assim e cortou, mas o outro não viu ali, fez uma coisa, um taxista fez uma coisa intempestiva. Mas quando ele ficou irritado, mas aí o taxista abriu o vidro assim e fez com o dedo assim para ele, como se pedindo desculpas para ele, assim, fazendo. E aí ele pegou, quando ele chegou perto também, ele abriu o vidro, também fez assim para o outro. E aí acabou não tendo aquela briga, aquela discussão ali. Foi bom, porque se dali já podia sair um xingando o outro ali, e aí já chegar ruim em casa, já com raiva, porque discutiu com o taxista, e aí já começa tudo, né? Já a confusão. Realmente, não falta desafio no dia a dia para testar a pessoa, nós, o ser humano, ainda mais na questão da paciência, da compreensão, da indulgência, não falta. Alguém aí que queira relatar algum probleminha assim, ou aí todo mundo tá nota 10 em paciência, tolerância, compreensão? A pessoa é bastante evoluído, né? Temos muito a progredir, né? Quem nunca? É. Se bem que o Raul tá aposentado agora, né, Raul? Tu não te estressa mais com o trabalho. Não, mas
Eu voltei a estudar, daí eu pego o trânsito ainda para ir para o estudo. Pois é. Hoje fui até a UFSC, eu e a Andrea fomos até a UFSC, chegamos lá tudo fechado, tal, daí, ué, o que que aconteceu? Ah, dia do servidor público é feriado. Nem nos tocamos, né? Porque aposentado não tem calendário, todo dia é domingo. Aí, Puxa, acordaram cedo do mesmo jeito. é, mas, o Ricardo, aqui tem o Alexandre, chegou depois aí, o Alexandre está lá no Canadá, mas ele frequentou a Amor e Humildade do Apóstolo também, as Ah, é? filhas dele eram da evangelização lá, a Luzia foi evangelizadora das Ah, meninas. legal. É. A Nelza, minha irmã, mora lá em Itaiópolis, também está aqui com a gente. Tem ido a Itaiópolis? Oi? Você tem ido a Itaiópolis? Sim, sim, frequentemente vou para lá. Uhum, isso. Lá tem duas casas espíritas, né? Sim. Tem a mais antiga lá é de 1915, né? O quarto Não. mais antigo do estado, o quarto centro espírita mais antigo. Santa Deve 100 Catarina. anos, então, ano que vem. Já, não, já passou vai fazer 110, Ah, né? não, 15, 110. 1915. Tá? Vai fazer Isso, 110, né? 110, Vai né? fazer 100, É. vai fazer 110. E É isso foi, mesmo. é filiado à Federação do Paraná e de Santa Catarina, porque a época lá teve um tempo, no tempo da fundação lá era Paraná, né? E depois da Guerra do Contestado, daí passou a ser Santa Catarina e aí tem as duas filiações. Olha que legal. É. Pessoal, mais alguém aí que queira contribuir aí? Vamos aproveitar o conhecimento do Ricardo aí, façam perguntas, tal. Você estava dizendo aí a todo mundo espírito evoluído, não é acanhado mesmo. Você mencionou ali a questão do condicionamento, né? Como isso nos atrapalha, né? A caminhada evolutiva, porque você está acostumado a fazer daquele jeito e sempre assim e tal, para mudar é muito difícil. E até mesmo em grupos, né? Empresa, tal, de repente chega um funcionário novo lá no setor, observa, vê, ah, mas isso aqui podia ser feito diferente, ia melhorar, tal. Ah, se pergunta, ah, por que que está sendo feito assim? Ah, porque sempre foi assim. Então, é uma repetição daquela maneira que já vem de décadas e não muda porque ninguém toma iniciativa ou você vai bater de frente com aqueles que estão no comando e que acham que tem que ser daquele jeito. Então, assim também você mudar dentro de si algo que você vem repetindo essa atitude há tempos é difícil, porque você tem que realmente parar, como se diz, tem que fazer uma análise de quem é você, por que você está aqui, para onde você vai, o que que você quer. Então, aí sim eu vejo se isso que eu venho repetindo me leva a atingir esse objetivo, né? E se não, então vamos tentar mudar, né? Vamos tentar de uma outra maneira, um outro caminho. Então, mas é um Realmente, trabalho. Oi? realmente aqui, e que a gente já está há algum tempo na doutrina que a gente percebe já. Mas ó, é só olhar ao redor nosso também. Nada vem sem esforço, né? Não tem nada que a gente consiga que não tenha que gastar alguma energia, algum empenho. Até Kardec perguntou se Deus não podia ter nos feito todos já perfeitos, isentado, né, das provações. E aí os Espíritos dizem a Kardec que
Com outras palavras, que Deus quer que cada um construa a si mesmo, a sua evolução. Por isso ele fez com que cada um tivesse que nascer e renascer para que a gente se construa. Depois ele diz, em segundo lugar, essa, essas reencarnações, essa forma como é importante para a diversidade das personalidades. Cada um é diferente um do outro. Nós não somos robôs, né? Cada um foi se construindo ao longo do tempo, então cada um, nós somos semelhantes, né, enquanto essência, mas cada um foi se construindo da sua forma, no seu caminho, nos seus caminhos ali. E também, aí ele diz a Kardec, que é importante também a reencarnação, porque cada um desempenha um papel na obra da criação, né? Também desempenha um papel que é importante à criação, à estabilidade, ao equilíbrio da criação. Então, tudo isso faz parte da nossa evolução. Então, é por isso que Deus não nos criou perfeitos, né? Mas tudo exige um realmente gasto de energia, esforço, trabalho. Eu lembro que o Paulo de Tarso, na igreja é o São Paulo, né? A gente chama de Paulo de Tarso. Ele Ele tem ele seguia, né? Ele estava perseguindo os cristãos e tal, mas depois que ele encontrou Jesus e que ele entendeu tudo, a grandeza de Jesus, da mensagem do Cristo, que ele se isolou no deserto, e aí quando ele voltou a trabalhar mesmo, tem uma situação assim, ele nunca mais olhou para trás, né? O Paulo ele conseguiu assim, ele abraçou a mensagem e ele foi para frente com aquela mensagem ali. Nós, assim, normalmente a gente, mesmo quando a gente está na doutrina, a gente tem um certo apego, né? Aquelas coisas do passado, como diz, a forma de agir, a questões, a pessoa começa a analisar para dar um passo, o que está perdendo, o que está perdendo, quando vai dar um passo, o que tem que deixar, né? De forma de agir, ou de coisas, assim, tem que deixar para poder ir avançando. Então, a gente tem uma resistência. Bom, toda mudança tem uma resistência, né? Então a gente tem essa resistência realmente a mudar. É como tem uma imagem assim, é como se a gente fosse assim, uma pessoa, a gente estivesse num quintal, a gente está no quintal aqui, a gente está amarrado aqui por elásticos, né? No pulso, no braço, nas pernas. E a gente vê que lá no outro lado da rua tem um outro quintal lá cheio de fruta, de beleza, de outras coisas. E a gente até quer ir para lá. E esse aqui está meio ressecado, toda coisa, não tem muito o que. Mas aí a gente dá um passozinho, vai indo, daqui a pouco o elástico puxa a gente de volta. E a gente volta. Isso aí é o hábito nosso, é a nossa inclinação do passado, a gente volta. A gente tenta de novo, vai indo com o elástico estica um pouquinho mais, mas daqui a pouco o elástico puxa a gente de volta. Esses hábitos nossos, essas inclinações que a gente tem. Até que um dia de tanto fazer esforço, tanto fazer empenho, o elástico pode vencer aquela resistência dele e ele pode arrebentar, né? Mas vai precisar de muito esforço, de muito empenho para romper esses elásticos, são esses condicionamentos que a gente tem no passado de milênios, né? Não é de dias, são de milênios. A encarnação aqui, em relação ao que a gente já viveu, é um ponto, né? Em relação a tudo que a gente já viveu. Então, por isso, daí a nossa dificuldade real de vencer. Mas somente se tiver lutando é que a gente vai conseguir. Nada é sem esforço, nada é sem empenho. A gente precisa muito batalhar, na verdade, para vencer. Se a gente acredita, na verdade, a gente acredita que o que Jesus trouxe é o melhor. E a gente acredita. Então, o que Jesus disse, acreditando no Espiritismo, agora falta para nós esse trabalho mesmo, que é de todo dia, não é um trabalho bem de um dia. É como disse o Raul Teixeira, também disse uma vez, o autoconhecimento não é uma coisa de um dia, não me autoconheci, é uma situação contínua, o autoconhecimento. A gente vai se conhecendo cada dia, cada momento, é um trabalho constante, o autoconhecimento. Eu também estava lembrando aqui de outra fala do Raul Teixeira, que ele diz que ser espírita não é para quem quer, é para quem aguenta. No É, sentido assim o bom espírita seria esse que está trabalhando para a sua evolução, aquilo que a gente encontra aqui no próprio Evangelho, lá na Sede Perfeitos, né, tal. E não seria, digamos assim, algo exclusivo do espírita.
do católico, do evangélico, do judeu, alguém do islamismo, do budista, todas as religiões trazem coisas boas, trazem bons conteúdos, e aquele frequentador dessa religião que realmente cumpre ou procura cumprir esses postulados, vai enfrentar essa dificuldade, mas sabe que precisa trabalhar para atingir, né, aquilo que ele entende como o melhor para si. Então, não é algo, o espírita está melhor que os outros, não, tá no mesmo caminho aí, a mesma jornada. Sobre essa questão dos laços, né? Tem um livro que vocês conhecem, todo mundo deve conhecer aí, o Ave Cristo. O Ave Cristo, que conta ali os episódios do cristianismo do século III. Tem o Quinto Varro, que é um personagem ali, ele é um dos principais ali do romance do Emmanuel. E aí isso mostra a força dos laços, né, de família, de laços espirituais, na verdade, porque ele já estava num patamar de evolução que ele já havia passado por diversas lutas e havia passado algumas lutas ali no começo do cristianismo também, e ele não precisava voltar à Terra naquele momento. Ele podia permanecer mais tempo ali na chamada erraticidade, no mundo espiritual, ele podia permanecer. Mas ele vai lá pedir para um mentor mais elevado que pudesse ele voltar à Terra para ajudar o filho dele, que estava desencarnado também, o Tassiano, que vivia lá numa perturbação, havia desperdiçado as reencarnações, e vivia lá desencarnado com um bando de espíritos lá que viviam na perturbação, tumultuando, né, o ambiente lá da Terra. E aí ele pede para voltar para a Terra para ajudar, porque ele quer conduzir o filho ao cristianismo, a Jesus, ele mesmo. E aí o outro ainda tenta dissuadir ele, mas você não. Mas aí ele pede, pede, e aí o mentor diz a ele assim, pra, diz para ele em determinado momento: todavia você está consciente dos riscos dessa empresa, dessa iniciativa. Ninguém salva um náufrago sem se expor ao chicote das ondas. Para ajudar Tassiano, você vai mergulhar nos mesmos riscos em que ele se encontra. Quer dizer, ele ia ter que se sujeitar, tomar um corpo físico e viver novamente a questão humana e para tentar salvar e tirar o filho daquela situação. Ele ia reencarnar, o filho ia reencarnar, como a gente vai ver no romance, mas ele estava sujeito a situações difíceis por amor ao seu filho. Então, é um romance muito bonito que mostra esse relacionamento espiritual entre os dois. Ele mais evoluído, tentando ajudar o filho para que ele possa. Eu sabia que o filho estava na retaguarda, mas ele volta, por amor ao filho, para ajudar o Tassiano a sair daquela situação e ser conduzido, como ele diz, ao Cristo, a Jesus. Então, são esses relacionamentos, né? Todos nós temos aqueles que estão desencarnados hoje, que estão à nossa frente, são mais evoluídos, estão além, mas que olham por nós de alguma forma, que tentam nos auxiliar, tentam nos buscar, tentam mandar um recadinho, tentam mandar alguma coisa para que a gente volte para o caminho correto. E eles ali estão tentando nos ajudar, nos buscar, como no caso da ovelha, como Jesus fala da ovelha perdida, né? A gente é aquela ovelha perdida ali que foi se desviando por causa dos excessos, a gente vai se desviando, mas Jesus está sempre nos chamando, né? Ele é o pastor, está sempre nos chamando. E esses nossos amigos, que são parte da nossa família espiritual, eles estão ali tentando, de alguma forma, nos ajudar, nos buscar para que a gente volte ao caminho do bem, da evolução, do crescimento. Então, esse livro Ave Cristo, quem não leu, eu recomendo que leia, porque ele é muito bonito e traz muitas lições mesmo. E mostra esse cristianismo lá do começo, lá do século III, depois de Jesus. Então é bastante importante o livro.
Essa coleção, né, do Emmanuel e dos romances históricos, né, muito interessante, né? Você mencionou também o Paulo Estevão, né? O Ave Cristo, o Renúncia, Há 2000 anos. há 2000 anos, isso 50 anos depois, é. Então, fechou aí os romances históricos, né? Que ficam aí como uma ótima dica de leitura. Tem um livro aqui também, Raul, não sei se você já conhece. Na verdade, são perguntas e respostas para o Divaldo e para o Raul Teixeira aqui. Os Evangelhos e o Espiritismo. Não sei se vocês conhecem. Ah, É interessante da, também. da Leal. Da Leal, do Divaldo, né? Também. Foi feito algumas perguntas sobre o Evangelho ao Divaldo e ao Raul, e aí eles respondem aqui. É como aquele livro, aquele outro que eles têm de mediunidade, foi feito junto, esse aqui também, só que aqui é sobre Evangelho. Ah, o de mediunidade é o Diretrizes de Segurança. Isso é. E esse aqui é os Evangelhos e o Espiritismo. Uhum. Bacana. Uhum. Então, Ricardo, se você quiser ir encaminhando aí para uma conclusão, fica à vontade. Tá certo. A obra de Kardec, em particular o Evangelho, a gente tem que conhecer a codificação toda, né? Porque ali está a base da nossa doutrina. No Evangelho, a gente tem justamente essa questão do resgate, da fala de Jesus, do pensamento de Jesus, da essência do que Jesus disse, conforme ele pensou, conforme ele disse, e comentado ali por Kardec, pelos Espíritos, isso aí faz com que a gente amplie, né, a visão. E tem coisas que a gente não percebe, a gente pega o texto só da Bíblia lá, a gente às vezes deixa passar muita coisa ou não entende. Mas aí, quando Kardec explica, tem essa explicação, a gente começa a aprofundar, começa a entender e começa a trazer para nós, né, para o nosso dia a dia, para a nossa vida. Essa é a ideia do Kardec, que a gente traga para nós o Evangelho. O Evangelho não é um livro místico. Tem gente que dorme com o Evangelho do lado da cama para se proteger, tem gente que bota o Evangelho aberto no peito para se proteger, mas essa não é a ideia. A ideia do Evangelho, se ele estiver do lado da nossa cama, é para que a gente leia, que a gente possa ir lendo o Evangelho e vá assimilando as lições do Evangelho no nosso dia a dia. Então, o Evangelho ele é essa essência para nós. Uma vez eu perguntava para o Chico Xavier a importância do Evangelho. E aí o Chico disse: a mesma importância que o sol tem para o nosso corpo físico, é a importância do Evangelho para a alma, né? Para nós, que é essa luz assim que nos alimenta, que nos vivifica o Evangelho. Se a gente conseguir realmente trazer esse evangelho como uma coisa do dia a dia, lendo, estudando, meditando nas passagens, a gente começa a assimilar melhor, começa a fazer parte como uma coisa normal do nosso dia, da nossa vida, que não é um esforço, mas é um livro que a gente entende que ele tem lições importantes para o nosso aprendizado. Quando eu leio uma página, quando eu leio ali um capítulo, quando eu leio uma frase, isso aí pode estar me ajudando a refletir. Quantas pessoas pegam, leem o Evangelho e aí ali falou alguma coisa sobre indulgência e a pessoa guardou aquilo ali. De repente, no mesmo dia, a pessoa é defrontada por uma situação que ela tem que usar dessa indulgência, dessa compreensão. Mas ela lê o Evangelho e ela, de repente, vem ali à mente que ela leu aquilo ali naquele dia. Então, isso aí pode ajudá-la a contrabalançar, né, a atitude, a forma de agir naquele dia. Por isso é muito importante que a gente leia, que a gente estude, que tenha como um livro realmente de aprendizado nosso. Seja um amigo nosso, o Evangelho. E que Jesus não seja, como se diz sempre, que Jesus não seja um ser que está distante. A gente sabe que pela irradiação, lá Livro dos Médiuns, né? O Livro dos Médiuns fala da irradiação. Quanto mais o espírito é elevado, mais a sua irradiação alcança, mais longe ela alcança.
E ele, sem se dividir, ele consegue irradiar o pensamento para diversos pontos ao mesmo tempo. Jesus, pela elevação de Jesus, ele consegue irradiar o seu pensamento para todo lugar. E ele, o pensamento de Jesus está aqui, nesse momento que a gente está reunido, está em outros locais, ele consegue irradiar o pensamento. Então, Jesus é um ser que deve ser presente, a gente deve entender quando a gente pede ajuda dele, que ele está ouvindo, que ele está vendo, que ele está percebendo a nossa atitude, que a gente está buscando ser melhor, que a gente está tentando fazer a vontade do seu Pai, do nosso Pai, como ele mesmo diz, no Pai Nosso, né? Nosso Pai, que a gente está tentando isso. Então tem que ser com certeza quando a gente busca Jesus. Quando busca Deus, com certeza de que Deus está em toda parte, está aqui também, uma certeza para nortear, para que a gente tenha realmente a convicção e com essa convicção a gente se torne um pouco mais forte, porque a vida realmente é cheia de desafios, de situações. A gente está num mundo ainda muito ligado às coisas terrenas, às coisas materiais. Então a gente precisa realmente de estar sempre se realimentando de ideias e de energias elevadas para a gente poder vencer-se e continuar no nosso propósito de se tornar melhor. Eu creio que é isso que a gente tinha de nossa parte para dizer, né? Realmente agradecer ao Raul, que o Raul sempre foi uma pessoa de proporcionar oportunidades às pessoas. Sempre foi assim, desde o Amor e Humildade do Apóstolo, quando a gente trabalhou junto, sempre foi a mesma coisa. Então, agradecer ao Raul, agradecer ao grupo pela atenção, pela paciência. E nós agradecemos a você, Ricardo, por ter aceito o convite, por ter se preparado aí para trazer esse conteúdo para o nosso estudo. Esperamos que futuramente a gente possa contar de novo com a tua presença. Como é só uma vez por mês, a gente tem uma lista grande aí de amigos, vai demorar um pouquinho, mas vai chegar a data. É bom. E que com a pandemia a atividade virtual surgiu e só cresceu, né? Então a gente foi aí explorando o planeta no contato com os espíritas aí que estão em outros locais, né? Então, mas isso é muito É verdade. para criar e fortalecer esses laços aí que você mencionou. Uhum. Bem, então, em nome do grupo, eu agradeço aí mais uma vez e que nós possamos, durante a semana, ir refletindo, né, sobre esses ensinamentos de Jesus, de Kardec, e tenhamos a condição também de aplicar no nosso dia a dia e refletir nos nossos atos esse conteúdo, que sejamos, então, a, uma boa propaganda dos postulados do Evangelho, através das nossas atitudes. Vamos lembrar das irmãs e irmãos que hoje não puderam estar conosco, que também recebam destas vibrações de paz. E pedindo ainda pelos espíritos encarnados ou desencarnados que enfrentam situações difíceis no seu caminho, e também recebam o apoio dos espíritos superiores, a fim de conseguirem superar estes obstáculos e prosseguirem na jornada evolutiva. Em teu nome, Senhor, encerramos a reunião desta noite. Que assim seja. Valeu então, Ricardo. Obrigado. Obrigado. Uma Obrigada, boa noite. Ricardo. Boa Até uma noite. Obrigado. próxima. Obrigado. Boa noite, Obrigada. boa semana. Boa semana, boa noite. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Uma boa semana. Boa semana. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Aí o Alexandre. Tudo bem? Deixa eu Tudo desligar a perfeito. gravação Tava só aqui. aqui ouvindo. Bom.